Então eu estou percebendo aqui que a maior dificuldade dos profissionais é a leitura e a interpretação dos esquemas elétricos, né? Diagnóstico de falhas ou mesmo interpretar um quadro elétrico sem esquema elétrico. Então vamos por partes aqui. Vamos começar então falando sobre a leitura e a interpretação desses esquemas elétricos aqui para a gente entender como é que funciona. Aqui eu estou com o projeto aberto no software, mas tanto faz eu estar com o projeto aberto no software, aberto num PDF ou mesmo com as folhas impressas na minha mão. O conceito aqui ele acaba por ser exatamente o mesmo. Primeiramente, nós temos que entender o que são comandos elétricos. Todas as vezes que nós falamos em comandos elétricos, acionamentos elétricos, nós estamos falando de um conjunto de dispositivos eletromecânicos, que nesse caso aqui são os contactores. Então os contadores, juntamente com os relés, com as botoeiras, com o sistema de sinalização, têm por objetivo acionar um equipamento de potência. Nesse caso aqui, o motor elétrico. Eu estou falando de uma partida que é a partida mais conhecida a nível mundial e que cai em 90% dos testes para eletricista, porque se você vai fazer um teste para trabalhar como eletricista, primeiro teste que vão aplicar para você é se você sabe montar uma partida, um diagrama elétrico de uma partida estrela-triângulo. Por isso que eu escolhi essa partida para a nossa aula de hoje. Porque a partida estrela-triângulo ela traz vários conceitos, vários fundamentos para que a gente possa trabalhar então esses conceitos elétricos. Hoje, a maioria dos quadros elétricos já estão sendo desenvolvidos com soft starters, né, os famosos arrancadores suaves, sistema de partida suave, ou mesmo com inversores de frequência. Porém, ainda existe muita coisa com partida estrela-triângulo. E é por isso que 90% das empresas, quando elas aplicarem um teste para você, elas vão aplicar um teste com a partida estrela-triângulo, porque a partida estrela-triângulo ela traz conceitos da partida direto, conceitos de partida reversora, conceito de sistemas temporizados, vai trazer para você fechamento de motor em menor tensão e maior tensão, vai trazer o conceito do intertravamento e sistema de segurança. Então tudo isso vai ser aplicado em uma partida estrela-triângulo. E para ajudar um pouco mais, eu trouxe aqui uma partida estrela-triângulo com acionamento em extra baixa tensão, ou seja, com acionamento em 24 volts. Então vamos primeiro compreender o que é isso daqui. Quando nós falamos em projeto elétrico, e aí seja qualquer que for o projeto, a gente tem que compreender uma coisa. A primeira folha de um projeto é sempre a capa. Na capa nós vamos colocar ali o desenho, por exemplo, da máquina, do equipamento, do quadro que nós vamos acionar. Aqui nós vamos ter uma legenda, e nessa legenda eu tenho o nome da empresa, o logotipo da empresa, o tipo de equipamento que vai ser acionado, quem projetou, quem aprovou esse projeto, qual que é a data, o número de páginas. Tudo isso vem descrito aqui logo de início. Eu posso ter também na capa do projeto os dados técnicos desse projeto, como potência nominal, corrente nominal, tensão nominal de entrada, frequência de trabalho, o ICC, que é a corrente de curto-circuito, que é a capacidade de corrente de curto-circuito do dispositivo de entrada principal desse quadro elétrico, o IK, que está relacionado à resistência ao impacto do invólucro, ou seja, do quadro elétrico. Então, quando nós falamos em quadro, a norma que regulamenta, na verdade, é uma IEC, que faz parte da Comissão Eletrotécnica Internacional. A gente pode falar da 61439-2. Então tome nota desse número, 61439-2, e depois faça uma pesquisa sobre essa norma da Comissão Eletrotécnica Internacional, ou seja, IEC. Nós temos a NBR IEC 69432, porque ela foi adotada pelas normas brasileiras reguladoras como um padrão técnico para que você possa trabalhar com montagem de quadros elétricos, sistemas de comandos elétricos. E hoje nós temos aí para acionamentos de extra baixa tensão também a NR12, tá ok? Mas isso é assunto para uma outra aula. Então nós falamos aqui da folha de entrada. Na segunda folha, eu queria que vocês observassem, isso vem desde a primeira folha. Todo projeto elétrico, todo esquema elétrico, ele vem com colunas identificadas e linhas também identificadas. Em alguns casos, as colunas vêm identificadas com letras e as
linhas com números. Porém, em outros casos, como é o caso desse programa, desse software aqui, nós temos as colunas identificadas com números e as linhas identificadas com letras. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com o CAD-Simu, se eu pegar esse sistema aqui, eu tenho as colunas identificadas com letras e as linhas identificadas com números. O que mudou? Só a ordem, porque ao fim e ao cabo isso serve como pontos de conexão para identificação de um componente elétrico. Então não importa se é AutoCAD, se é ePlan, se é Eplus, se é Elétrica ou CAD de mais, não interessa. Desde que as colunas e as linhas estejam identificadas, pode ser com algarismo romano, com número, com letra, com o que quer que seja, o importante é que esteja identificado. Obviamente que o sistema mais comum são números e letras. Logo de cara nós conseguimos observar isso daqui, que nós temos uma alimentação de entrada com sistema trifásico, com neutro e terra. E aqui logo abaixo eu tenho uma identificação muito importante, que é a alimentação de entrada, que determina para mim que eu tenho uma tensão de linha, subentende-se por tensão de linha a tensão que existe entre fases, então entre a fase 1 e a fase 2, eu tenho tensão de linha. Entre a fase 2 e a fase 3, tensão de linha. Entre a fase 1 e a fase 3, tensão de linha. 380 volts. Isso se for no Brasil. Aqui em Portugal são 400 volts. Isso está relacionado ao transformador. Então isso muda um pouco.